Bom, pessoal, na última aula, então, a gente criou o PHP e a nossa tabela no MySQL. A gente vai estar dando sequência, então, aqui. Eu tenho no Activity Cadastro, nome, e-mail, senha, confirmo sua senha. E eu vou criar, através do btn cadastrar, um evento, um listener. E com isso, eu quero pegar o clique dele para fazer o respectivo cadastro, ok? Então, aqui eu vou recuperar o meu botão. Aqui na Activity de cadastro. Vou criar o meu listener. New View On Click Listener. E aí aqui eu vou fazer então o cadastro, certo? O que eu vou fazer primeiro então, pessoal? Eu preciso primeiro setar a minha URL, tá? A URL de onde está o meu arquivo PHP, né? De onde está o meu script. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável string, que eu vou chamar de URL. E essa URL vai receber o endereço do script. Lembrando que não pode ser localhost, porque localhost ele ia tentar pegar do servidor do próprio Android, né? Ou do próprio dispositivo. Tem que saber o IP de onde está isso. Como a gente está utilizando aqui de forma local, eu vou pegar o IP da minha máquina e colocar aqui. Se você tivesse hospedado esses PHP num domínio, você pode simplesmente colocar http://rlscreenchat.com.br/inserir.php, por exemplo, tá? Você pode fazer isso. Então eu vou pegar meu IP aqui, eu vou colar, que é 192.68.25.5/chat, que foi a pasta aquela que eu comentei na última aula que eu criei, e o arquivo insertuser.php. Ok, pessoal? Bom, depois disso, pessoal, eu vou ter que utilizar uma biblioteca e ter a possibilidade de estar trabalhando com uma chamada HTTP. Eu poderia fazer isso direto no Android ou eu posso usar uma biblioteca externa, o que facilita e muito isso para mim. E como a gente viu também no nosso último curso, a gente utilizou a biblioteca Ion. Essa biblioteca, ela nos facilita e muito a execução e as chamadas a URLs e ao formato do JSON. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, aqui em Gradle Scripts, eu vou acessar o build.gradle. Esse build.gradle, ele em módulo app, que a gente já viu isso anteriormente, eu vou colocar aqui em compile o nome do pacote do Ion, ok? A gente já viu isso em aulas anteriores e agora eu vou simplesmente mandar ele compilar esse projeto, ok? Então ele está rodando aqui o nosso projeto. Deixa eu fechar aqui e rodar novamente. Até aí, pessoal, então ele compilou todas as dependências do projeto. E aqui embaixo eu vou chamar o Ion. Vejam que ele já mostrou a biblioteca. Essa biblioteca é muito simples, a gente já trabalhou anteriormente, então vamos direto ao ponto. Vamos lá, get basic context. Aí eu vou começar a passar os parâmetros. Eu vou informar aqui no parâmetro load a URL que ele vai estar trabalhando. Essa URL é a minha string URL. Ponto. Aí eu vou começar a adicionar os parâmetros, pessoal, que é o set body parameters. Eu vou passar então aqui o primeiro parâmetro, que no meu arquivo PHP é chamado de nome e user. Então eu tenho que manter esse nome e user, é o nome do parâmetro. Vem da onde? Vem do meu txt nome, né? Tá aqui. Então, automaticamente aqui dentro desse onClick, eu vou ter o meu txt nome que vem de lá, txt nome.
E aí vou fazer isso para os demais. TXT e-mail, TXT senha e TXT senha 2. Aqui a mesma coisa, vou só alterar aqui. Bom, perfeito, pessoal. Agora eu posso passar os parâmetros. Nome user vem da onde? Vem de txt nome, ponto, getText, ponto, toString. Pronto, acabei de passar o próximo parâmetro. O que eu vou fazer então? Novamente, ponto set bodyParameter, mais um. E aí eu tenho o nome, o e-mail e user. Vamos conferir. Nome user, e-mail e user, senha e user. Data não precisa, porque é o servidor que manda a data. Vamos imaginar que a pessoa altere a data no celular, por exemplo, vai sempre enviar a data errada, por isso que é o servidor responsável pela data. É o PHP lá que vai mandar a data para a gente. Então aqui é senha e user. Eu pego então, pessoal, o txt e-mail para o e-mail, evidentemente. Para a senha, apenas a txt senha. Não preciso da 2. Depois a gente vai trabalhar com esse txt senha 2. O importante é que os 3 parâmetros que ele vai enviar para o insert user é nome, e-mail e senha. Ok? Como eu estou trabalhando com objetos do tipo JSON, então eu vou dizer para ele que ele é um JSON Object. E, através do método setCallback, eu vou instanciar aqui o new feature callback, aqui dentro, ponto e vírgula aqui dentro desse onComplete. No momento que ele completar a requisição, eu vou mostrar uma mensagem na tela, por exemplo, toast make text, e aqui vamos colocar cadastro realizado com sucesso. Posteriormente, pessoal, a gente vai fazer esse cara aqui chamar a activity de chat. Então, ele vai mostrar cadastro realizado com sucesso e aí já abre a tela inicial dos chats, ok? Ou, por exemplo, dos amigos para adicionar, enfim. Antes, pessoal, de eu executar isso aqui, eu preciso saber se ele realmente cadastrou. Então, para mim fazer isso, eu vou verificar na minha variável result qual é o valor dela. Observem que lá no meu arquivo PHP, ele retorna um array de um JSON. Então, o nome do objeto que ele retorna é retorno. Partindo desse ponto, eu vou fazer um if aqui e verificar se em result.get, lá de retorno, porque ele vai pegar um JSON retorno, quero comparar se essa string, então get string, é igual a yes. Se ele for igual a yes, o que significa? Que ele cadastrou. Isso porque no nosso arquivo PHP o retorno é yes ou no. É evidente, pessoal, que a gente tem algumas melhorias a fazer aqui em relação à programação. Por exemplo, comparar se a senha 1 é igual à senha 2, comparar se já não existe um e-mail cadastrado. Isso tudo, por ser parte muito importante dentro do contexto que a gente está desenvolvendo, eu vou mostrar para vocês, não se preocupem. Tá? Toda a parte que for muito essencial, e eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas, como que eu faço para validar o e-mail, verificar se já existe, fazer uma validação se ele preencher os campos, isso tudo a gente vai ver na próxima videoaula, tá? Não se preocupe. E antes da gente iniciar então, pessoal, vamos fazer aqui no Manifest, Android Manifest, permissão para a internet, aquilo que vocês já estão acostumados a fazer. Então, android.permission.internet, ok? Perfeito. Agora eu posso rodar o aplicativo e testar ele. Então, vou executar. E, enquanto isso, uma coisa que eu tinha visto numa aula anterior e não comentei, aqui no meu MySQL, pessoal, faltou eu informar o nome do banco de dados que eu quero estar utilizando.
Notem que nesse primeiro momento eu informei apenas o servidor, o meu usuário, a minha senha e faltou o banco de dados. Então aqui eu vou informar nesse meu arquivo PHP o nome do banco de dados, que é chat. Ok? Agora sim, a gente pode tentar fazer o teste no aplicativo. Vou colocar nome, e-mail qualquer, uma senha que nesse momento eu não preciso repetir e vou clicar em cadastrar. Observem que ele deu cadastro realizado com sucesso. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou lá no MySQL Workbench e aqui eu vou selecionar a minha tabela de usuários e vou escolher Select Rows. E olha só que bacana, ele acabou de ter um registro aqui com ID 1, nome do usuário, e-mail, senha e a data. Vejam bem a data que ele colocou aqui. Certo? Tudo ok. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no arquivo PHP e antes de eu estar executando esse cara aqui, eu preciso estar verificando se existe já esse usuário cadastrado. Então, se esse usuário já existe, eu não posso deixar ele cadastrar novamente. Para isso, eu vou trabalhar também com o retorno. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, primeiramente, verificar se existe já algum e-mail no banco de dados. Então, pessoal, depois que eu fiz a conexão aqui, antes de eu executar esse bloco que faz o insert, eu vou criar aqui um comando chamado SQL verifica. E esse comando vai receber um select e-mail usuário from usuários. Where e-mail usuário seja igual ao quê? Igual ao meu, deixa eu colocar aqui, igual a e-mail, que é de onde vem e-mail e user. No caso aqui as aspas são ao contrário, aspas simples, aspas duplas, que aí eu faço aqui, estou concatenando, né, dentro dessa minha string, então ele vai verificar se existe algum usuário com esse e-mail. Eu estou trazendo somente o campo e-mail usuário, porque eu não preciso de outras informações. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar esse comando. exec_how recebe com, e aí vem o método carry. No método carry, pessoal, eu passo o parâmetro SQL verifica. Eu poderia também ter usado aqui prepare statement para facilitar, estou fazendo dessa forma. Aí, pessoal, eu executei esse comando, eu tenho que verificar se ele retornou algum registro. Então, aqui nesse exec_raw, embaixo desse exec_raw, vou fazer o seguinte: se exec_raw, aí vem num_raws, que é uma propriedade, um atributo da MySQL, se num_raws for igual a 0, o que acontece? Ele pode cadastrar esse usuário. Então, se for igual a 0, ele vai cadastrar. Se não, não é igual a 0, olha o que eu faço aqui, retorno e-mail error. O que é o e-mail erro no nosso caso? Já existe esse e-mail, por exemplo. Tá? Então, eu fui lá, fiz uma consulta no banco, executei essa consulta, perguntei se essa consulta retornou algum registro. Se ela não retornou, ele vai cadastrar o usuário e aí vai verificar se cadastrou ou não. Mas se ele encontrou um registro, ele vai cair no else. No else eu coloquei retorno e-mail error. Ele vai gerar o JSON, vai fechar igual e aí vai me informar se existe ou não aquele usuário. Ok? Baseado